Olá, bem-vindos à nossa análise aprofundada sobre um tema quente, a nova Lei de Licitações, a Lei 14.133 de 2021. Olá, um prazer estar aqui. Nosso foco hoje é algo que essa lei colocou bem sob os holofotes: o planejamento nas contratações públicas. Exato. Se antes era uma etapa, assim, muitas vezes negligenciada, né? Agora o planejamento é elevado à condição de princípio fundamental. Tá lá no artigo 5º. Correto. E essa mudança não é só formal, sabe? Ela reflete uma busca muito clara por maior eficiência, por resultados concretos no setor público. Uhum. A ideia é superar aquela visão, vamos dizer, tradicionalmente burocrática e adotar uma postura mais estratégica. Certo. Planejar agora é visto como essencial para garantir que cada real do dinheiro público seja bem aplicado e atenda de fato às necessidades da sociedade. Isso toca diretamente em conceitos como governança e alinhamento estratégico. Ok, vamos desempacotar isso. Tem uma metáfora que o pessoal usa muito, né? Diz que planejar uma licitação é como construir a fundação de uma casa. Boa metáfora. Sem uma base sólida, todo o resto corre o risco de desabar ou ter problema sério. Exatamente. Hoje, então, vamos investigar justamente essa fundação, explorando as ferramentas que a lei nos oferece para construí-la com solidez. Que são principalmente o Plano de Contratações Anuais, o PCA, Isso, o Estudo Técnico Preliminar, o ETP. e a Matriz de Riscos. A missão é entender como esse foco todo no planejamento se conecta, na prática mesmo, com a tão falada eficiência. E é importante definir o que a lei entende por eficiência, né? Que também é princípio, lá no artigo 5º. Verdade. Não se trata só de gastar menos, a qualquer custo, mas de otimizar o uso dos recursos. A lei fala na relação entre produtos e serviços gerados e custos dos insumos, buscando a combinação que gere o maior benefício para a administração. É achar o melhor custo-benefício, então. Isso. Encontrar um ponto ótimo para atingir os objetivos. Entendido. Então, voltando ao princípio do planejamento no artigo 5º. A Lei 14.133 o tornou mais explícito, mais exigente, né? Demanda uma fase preparatória bem mais detalhada. Sim, bem mais robusta. Aqui é onde fica realmente interessante. Essa maior exigência de planejamento, ela não pode ser vista só como mais burocracia, certo? Qual a conexão direta com a eficiência? Sem dúvida. A conexão é direta. Não é para ser mais burocracia. Um planejamento bem feito lá na fase preparatória é o que permite que a administração identifique direitinho sua necessidade, pesquise as melhores soluções no mercado. E defina as especificações certas, né? Exata. Isso evita comprar coisa desnecessária, inadequada ou até com sobrepreço. A eficiência, como a gente falou, busca a proposta mais vantajosa. E essa vantagem só aparece se a gente souber exatamente o que precisa e como o mercado pode oferecer. Faz sentido. E é bom diferenciar rapidinho da eficácia, que também é princípio, que é mais sobre alcançar as metas. O bom planejamento ajuda nos dois: definir as metas certas, eficácia, e alcançar do melhor jeito, eficiência. Algumas fontes que a gente viu mencionam o ciclo PDCA. Plan, Do, Check, Act. Planejar, fazer, checar e agir. Parece um modelo de gestão que se encaixa bem aqui para buscar essa melhoria contínua nas contratações, não? Sim, o PDCA oferece uma estrutura lógica muito boa para isso, para melhoria contínua. E a Lei 14.133 dá instrumentos bem concretos que se encaixam como uma luva na fase de planejamento, o P do ciclo. O PCA e o ETP que a gente mencionou. Principalmente eles. São as ferramentas mais claras para isso. E eles fazem parte de algo maior que a governança das contratações. As fontes definem essa governança como um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle para direcionar e monitorar as contratações, buscando agregar valor e gerenciar riscos. Entendi. O planejamento como pilar dessa governança. Exatamente. Um pilar central. Vamos então ao primeiro desses instrumentos, o Plano de Contratações Anual, o PCA. Mencionado lá no artigo 12, inciso 7º, e já tem até decreto federal regulamentando, né, o 10.947. Isso, de 2022. Poderíamos pensar nele como, um mapa estratégico das compras e contratações do órgão para o ano que vem? É uma ótima analogia, sim.
Os objetivos do PCA que estão lá no decreto são bem práticos, bem alinhados com a estratégia. Primeiro, ele busca racionalizar as contratações. Como assim, racionalizar? Tenta agrupar o que for possível, sabe? E evita aquela correria de compra emergencial de última hora, que quase sempre sai mais caro. Segundo, ele força um alinhamento que é crucial, o alinhamento com o planejamento estratégico e com o orçamento do órgão. Ah, isso é importante. Fundamental. O ponto-chave aqui não é só fazer uma lista do que se quer comprar, é forçar um diálogo interno sobre prioridades antes do dinheiro ser comprometido. Isso ajuda a ver se tem alguma coisa desalinhada com a estratégia logo cedo. Entendi. E tem mais objetivos? Tem sim. Ele também serve de base para elaborar as leis orçamentárias, dá mais previsibilidade. Ajuda a evitar o fracionamento irregular de despesa, que sempre foi um problema, né? Os órgãos de controle pegam muito nisso. Sempre foi um ponto de atenção. Verdade. E um aspecto muito relevante: o PCA funciona como uma sinalização para o mercado. Quando a administração pública que pretende contratar, os fornecedores podem se preparar. Isso tende a aumentar o diálogo, a competição e, quem sabe, até a qualidade das propostas. E ele tem que incluir tudo mesmo, qualquer contrato. A ideia é que ele seja o mais completo possível. O PCA deve consolidar todas as demandas que o órgão ou entidade planeja contratar no ano seguinte: licitação, contratação direta, até aquelas com dinheiro de empréstimo ou doação. Nossa, bem abrangente. Sim, ele nasce dos DFDs, os documentos de formalização da demanda, que as áreas que precisam do serviço ou produto preparam, detalhando o que necessitam. Funciona como juntar as necessidades de todo mundo num plano só. Exatamente. E esse plano maior tem que conversar com outros planos da organização, o Plano de Logística Sustentável, o PLS, se tiver, e o Planejamento Estratégico Geral. Entendi. E um ponto importante: o PCA não é escrito em pedra, né? As necessidades mudam, então o plano pode e deve ser revisado durante o ano. E claro, para garantir a transparência, ele tem que ser publicado lá no Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. Certo. Saindo desse mapa mais geral e indo para o detalhe de cada projeto de contratação, a gente chega no Estudo Técnico Preliminar, o ETP, previsto lá no artigo 18. Ele parece ser o coração da fase preparatória, né? Com certeza. É aqui que aquela fundação da casa começa a ser desenhada em detalhes, justificando o interesse público, definindo o problema, buscando a melhor solução. É isso? Exatamente. O ETP tem como propósito central avaliar a viabilidade técnica e econômica de uma contratação. Mas atenção, antes de definir o objeto final no termo de referência ou no projeto básico. Antes. Isso. Ele exige uma investigação de mercado, identificar as diferentes alternativas que existem, fazer uma análise comparativa para ver qual é a melhor solução para o problema que a administração tem. E o que eu acho fascinante, que representa uma mudança de mentalidade mesmo, é que o ETP pode legitimamente concluir pela não contratação. Ah, é? Ele pode dizer não contrate? Pode. Ou seja, ele não é só um estudo de como comprar. É um questionamento fundamental sobre se devemos comprar e o que exatamente resolve nosso problema. A lei meio que força a administração a questionar a própria necessidade antes de sair contratando. Nossa, isso é uma mudança e tanto. Mas sendo realista, com a pressão do dia a dia, os prazos curtos, o ETP não corre o risco de virar só mais um papel para cumprir tabela, como talvez acontecia antes com outros estudos? Esse é um risco real, com certeza. É um desafio cultural, né? A efetividade do ETP depende muito do comprometimento da gestão, da capacitação do pessoal envolvido. Entendo. Se for encarado só como burocracia, ele perde totalmente o propósito. Mas a lei tenta ajudar. Lá no parágrafo 1º do artigo 18, ela detalha os elementos essenciais que o ETP tem que ter. Isso meio que induz a uma análise mais profunda. Quais são alguns desses elementos? Tem que descrever a necessidade e o problema, os requisitos da contratação, fazer o levantamento de mercado, comparar as soluções, estimar os custos, justificar se vai parcelar ou não, definir os resultados que se espera e, crucialmente, declarar no final se a contratação é viável ou inviável. Uma estrutura bem completa. Sim, e a ferramenta ETT Digital, que existe no governo federal, também busca padronizar e guiar essa elaboração. Mas, claro, a qualidade da análise em si ainda depende muito do fator humano, né? E ele é sempre obrigatório ou tem exceção?
A regra geral é a obrigatoriedade, mas a própria lei e os regulamentos prevêem exceções, sim. A Instrução Normativa 58 de 2022, por exemplo, lá no âmbito federal, dispensa o ETT em algumas hipóteses de contratação direta por valor baixo, em certas dispensas de licitação, para prorrogar contratos contínuos, tem que ver a norma certinha para cada caso. Entendido. Seguindo na fase preparatória, outra inovação que chama bastante atenção na Lei 14.133 é a gestão de riscos. Importantíssima. O artigo 18 já fala dela no contexto do ETP. O artigo 22 exige formalmente uma matriz de riscos em alguns regimes e tem o artigo 169 sobre o controle interno em 3 linhas, que também inclui gestão de riscos. Parece que a lei agora se preocupa explicitamente com o que pode dar errado, né? É um avanço muito importante. Risco, como está definido numa portaria da CEGES, é um evento futuro com alguma chance de acontecer e que tem um impacto nos objetivos. A análise de riscos busca identificar, avaliar e propor tratamentos para esses eventos que podem ameaçar o sucesso da licitação ou, mais importante ainda, a boa execução do contrato. É tentar antecipar problema e se preparar. Isso, exatamente. E a ferramenta concreta para isso é a matriz de riscos. Você mencionou que ela é exigida em alguns casos, mas não em todos. Obrigatoriedade expressa da matriz de riscos, aquela que aloca as responsabilidades entre as partes, está lá no artigo 22, parágrafo 3º. Ela é exigida para os regimes de contratação integrada e semi-integrada. Que são mais usados em que obras? Tipicamente, sim. Obras e serviços de engenharia de maior complexidade. No entanto, a gestão de riscos como um todo é um princípio que está na lei inteira. Então, fazer uma análise de riscos, mesmo que mais simples, é muito recomendável para outras contratações também, especialmente as de maior valor, ou mais complexas, ou mais estratégicas. E como funciona fazer essa matriz na prática? Quais são as etapas? Basicamente, são algumas etapas. Primeiro, identificar os riscos. Pensar nas ameaças, né? O que pode dar errado. E até nas oportunidades, por que não? O que pode dar certo de forma inesperada. Certo. Segundo, analisar ou avaliar cada risco. Aí você cruza a probabilidade dele acontecer com o impacto que ele causaria se acontecesse. Isso geralmente vira uma classificação. Risco baixo, médio, alto, extremo. Às vezes o pessoal usa até cores, tipo verde, amarelo, laranja, vermelho, para ficar mais visual. Fazendo um mapa de calor dos perigos daquela contratação. Isso mesmo. A terceira etapa é o tratamento. Definir o que fazer com os riscos que você identificou. Pode ser evitar o risco, mitigar, quer dizer, reduzir a chance ou o impacto, transferir, por exemplo, para o contratado, ou via seguro, ou simplesmente aceitar, se o risco for muito baixo. E se o risco acontecer? Aí entram as ações de contingência, que também são definidas nessa fase. O que fazer se o risco se materializar? E, por fim, algo muito importante na matriz exigida pela lei, a alocação de responsabilidades. Define quem paga a conta, basicamente. É quem assume as consequências financeiras de cada risco. Vai ser a administração ou vai ser o contratado? Essa definição é crucial e, segundo o artigo 103, ela influencia até as regras de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato lá na frente. Nossa, essa alocação de responsabilidades parece um ponto bem delicado. Como garantir que seja justa? Que não seja só a administração passando todo o problema para o contratado? Isso poderia até afastar bons fornecedores ou encarecer as propostas, né? Esse é um ponto de equilíbrio fundamental. A alocação tem que ser razoável, tem que ser baseada em quem tem as melhores condições de gerenciar aquele risco específico. Entendi. Passar um risco que está totalmente fora do controle do contratado, por exemplo, pode ser considerado abusivo e, como você disse, vai encarecer a proposta, porque o contratado vai colocar um prêmio de risco maior no preço para se proteger. Faz sentido. A ideia é que a matriz reflita uma divisão justa e eficiente das responsabilidades. Isso exige diálogo, exige conhecimento técnico para elaborar. Exemplos de riscos comuns. Atraso na entrega, falha técnica, variação cambial que ninguém esperava, problema com licença ambiental em obra. A lista varia muito dependendo do que se está contratando. E como essa gestão de riscos toda se conecta de volta com a eficiência?
A conexão é fortíssima. Pensa bem, antecipar problemas e definir como lidar com eles evita ou pelo menos minimiza a paralisação de contrato, evita precisar de aditivo caro e demorado, evita briga na justiça ou no administrativo e, no fim das contas, evita não entregar o resultado esperado ou entregar com baixa qualidade. Prevenir é melhor que remediar, né? Quase sempre, prevenir ou estar preparado para o problema é muito mais eficiente do que tentar apagar o incêndio depois que já começou e causou estrago. E tem outro ponto, o princípio da segregação de funções, lá do artigo 7º. Ah, sim. Evitar que uma pessoa só faça tudo. Isso, evitar que uma única pessoa concentre etapas críticas do processo. Isso também é uma medida, ainda que implícita, de controle de riscos na própria estrutura da fase preparatória. Então, tentando amarrar tudo. Como é que um PCA bem feito, um ETP aprofundado e uma matriz de riscos bem construída levam concretamente a mais eficiência e melhores resultados no dia a dia da administração? Vamos ver exemplos práticos. Um PCA consistente, como a gente falou, evita aquelas compras emergenciais de última hora, que são quase sempre mais caras, com baixo poder de barganha. Certo. Ele também permite juntar demandas parecidas de vários setores do órgão. Faz uma licitação só, maior. Isso geralmente traz ganho de escala, reduz custo do processo. Entendi. E o ETP? O ETP bem feito garante que a administração compre o que realmente precisa, com a especificação adequada. Isso evita comprar produto ou serviço que não serve para nada ou que não funciona como deveria. Evita desperdício. Exato. E também evita aquelas especificações que restringem a competição sem precisar, sabe? Que acabam levando a preço mais alto e qualidade menor. E, muito importante, evita a necessidade de ficar fazendo um monte de aditivo no contrato para corrigir falha no projeto básico ou no termo de referência. Falhas que deveriam ter sido vistas lá no ETP. E a matriz de riscos na prática? Qual o ganho? Uma matriz de riscos clara, especialmente com a alocação de responsabilidades bem definida, previne uma infinidade de brigas durante a execução do contrato. Se um risco que estava previsto acontece, já está combinado quem arca com a consequência financeira ou quais são os próximos passos. Traz mais segurança, né? Muita segurança jurídica e agilidade. Além disso, as ações de contingência que foram planejadas permitem que a administração reaja rápido aos problemas. Se um fornecedor falha, por exemplo, já se sabe o que fazer para minimizar o impacto no serviço público. Menos briga, menos parada, menos custo extra, tudo isso é eficiência na veia. É interessante observar como esse planejamento mais robusto acaba fortalecendo outros princípios importantes também, né? Quais, por exemplo? A transparência, com a publicação do PCA e dos atos no PNCP. A competitividade, porque o PCA visa o mercado e o ETP busca soluções diversas. E a segurança jurídica, com um processo mais bem documentado, mais fundamentado. Perfeitamente observado. O investimento de tempo e energia na fase de planejamento, na construção cuidadosa do PCA, do ETP, da análise de riscos, não é um custo extra. É um investimento. O investimento que se paga. Que gera retornos significativos nas fases seguintes, da seleção do fornecedor e da gestão do contrato. Previne aquela cascata de problemas que consomem tempo, dinheiro público e a paciência dos gestores. Voltando à metáfora inicial da casa. A fundação. Exato. Uma fundação bem planejada e executada evita que a casa tenha rachadura, infiltração, problema estrutural grave lá na frente. O custo de reformar uma estrutura toda comprometida é sempre muito, muito maior do que o custo de ter planejado direito desde o início. Ótima síntese. Então, recapitulando rapidinho, a gente discutiu a nova centralidade do planejamento na Lei 14.133, que agora é princípio explícito. Isso. Exploramos as ferramentas cruciais dessa fase preparatória, o PCA como mapa estratégico, o ETP como diagnóstico que define a solução e a análise ou matriz de riscos como instrumento de prevenção e controle. Perfeito. E, fundamentalmente, vimos como um planejamento bem executado está ligado, intrinsecamente ligado, à busca por mais eficiência e eficácia nas contratações públicas. E é crucial ressaltar, né? Implementar isso de verdade representa uma mudança cultural profunda para muitas organizações públicas. Não basta a lei existir. De jeito nenhum.
É preciso capacitação constante dos agentes públicos, algo que o artigo 173 da lei até incentiva os tribunais de contas a fazerem, e um comprometimento real da alta administração. A gestão por competências, que as fontes mencionam como essencial, vira algo vital para garantir que as pessoas certas, com as habilidades certas, estejam atuando em cada ponto desse processo que é complexo e estratégico. Muito bom. Para a gente encerrar a nossa conversa, que tal deixarmos algumas reflexões práticas para o pessoal que nos ouve, inspiradas nesses instrumentos que a gente discutiu? Boa ideia. Podemos pensar em 3. Primeira reflexão, pensando no PCA. De que forma a gente pode garantir que o plano de contratações anual do nosso órgão, da nossa entidade, seja de verdade um instrumento estratégico, alinhado ao orçamento, às prioridades da instituição, e não só uma formalidade, uma lista de desejos meio solta da realidade financeira e dos objetivos maiores. Ótima pergunta. Segunda reflexão, agora sobre o ETP. Será que a gente está realmente usando o estudo técnico preliminar como uma ferramenta de diagnóstico profundo, de investigar problema, de buscar solução, inclusive solução inovadora, ou ele corre o risco de ser tratado só como mais um formulário para preencher, sem aquela análise crítica que a lei quis tanto incentivar? Exato. E a terceira reflexão, focando nos riscos. Mesmo nos casos em que a matriz de riscos formal não é obrigatória por lei, como é que a gente pode incorporar a cultura da análise e da gestão de riscos de forma proativa e proporcional, claro, em nossas contratações? Como identificar, avaliar e tratar os principais riscos para prevenir problema na execução e otimizar os resultados? Não importa a complexidade formal do processo. Excelentes questionamentos para levar para o dia a dia. A busca pela eficiência nas contratações públicas, como vimos, é um processo contínuo. A nova lei de licitações nos dá ferramentas importantes, mas a mudança real acontece na prática, né? Continuem explorando